aula de hoje nós falaremos sobre desenvolvimento do layout de placa de circuito impresso. Em um projeto eletrônico é muito importante desenvolver o layout de uma placa de circuito impresso. O desenvolvimento do layout de uma placa de circuito impresso é apenas uma etapa do desenvolvimento, e da materialização de um circuito eletrônico. Normalmente, nós temos etapas anteriores e posteriores. Uma das etapas anteriores é o desenvolvimento do circuito, simulações, montagens do protoboard e, principalmente, o desenvolvimento final do esquema eletrônico, contendo a simbologia, uma série de símbolos que representam os componentes, onde esses componentes estão interligados, criando um circuito eletrônico. Depois dessa parte pronta, nós pegamos esse circuito eletrônico, esse esquema, e transformamos num layout de placa de circuito impresso, para que posteriormente nós possamos revelar esse layout. Nós poderemos fazer essa placa de forma manual, usando inúmeros processos que existem, ou nós poderemos gerar determinados formatos de arquivos, e esses arquivos nós enviaremos para empresas especializadas que irão fabricar a placa de circuito impresso física, a placa final. Depois, com os componentes eletrônicos em mãos e a placa de circuito impresso fabricada, nós realizamos o último passo, que é fazer a montagem dos componentes, a inserção dos componentes na placa de circuito impresso. Existem ainda outros passos que constituem um projeto de desenvolvimento de uma placa de circuito impresso, como por exemplo, testes e medições em bancadas, calibrações, limpezas da placa dos componentes eletrônicos, envernização, entre outros. Nesse vídeo, utilizando o software Proteus, nós montaremos uma simples fonte de alimentação com regulador integrado. A primeira etapa é montar o esquema eletrônico, contendo todos os componentes e suas ligações. A segunda etapa é transformar esse esquema eletrônico, esse circuito, esse diagrama de componentes, em um layout de placa de circuito impresso. Nessa etapa do nosso desenvolvimento, essa etapa no computador, a gente vai precisar, o primeiro passo, abrir o Proteus. O Proteus que eu estou utilizando é o Proteus 8.6, SP2. A gente vai vir aqui na opção New Project. Vamos criar um projeto novo, como a gente vai fazer do zero, do início. Lembrando que a primeira etapa é a montagem de todos os componentes, de toda a simbologia do esquema eletrônico. Posteriormente a gente vai transformar esse esquema no layout. Vou colocar aqui um nome, vou chamar de fonte de 12 volts. O PET, que é o caminho, eu vou deixar padrão. Está dizendo que já existe, que eu já tinha criado um, vou pedir para substituir. A gente não vai usar nenhum template para o esquema, vou deixar padrão. Também para o PCB, para a placa de circuito impresso, a gente não vai usar nenhum template. E também nesse projeto não vai ter programação, não vai ter código, a gente não vai precisar usar nenhum compilador. Aí a gente finaliza essa primeira parte e cai aqui já na área de trabalho para montar os componentes. Então a gente vai vir aqui nesse ícone do lado esquerdo, que é o símbolo do amplificador operacional, em Component Mode, e a gente vai vir na opção P aqui, em Pick Device. Aí a gente vai começar a buscar os componentes. Eu já tenho em mente os componentes que eu vou usar, A gente vai fazer uma montagem simples aqui. Eu vou colocar o T-Block, que é o que? Que é um conector, que ele vai receber o sinal do secundário do transformador. Vou pegar o T-Block. Depois, vou pegar o diodo, um N41. Vamos pegar o 4007. Eu ia pegar o 4148. Vamos pegar um diodo retificador. Aí aqui a gente tem o símbolo dele, a simbologia. E na parte inferior a gente tem o footprint, ou o PCB, a imagem de como ele vai ser montado na placa,
fisicamente, o encapsulamento desse componente é o DO41. Esse é o código do invólucro, do encapsulamento, que normalmente a gente chama de package. Eu vou dar 2 cliques aqui, ele já carregou aqui para minha biblioteca. Vou pegar o próximo, que é o regulador de tensão 7812. Esse é o regulador, a gente tem ele com 2 encapsulamentos, no TO220 e TO92. Vou pegar ele nesse encapsulamento, que ele chama aqui no Proteus de P1, é o TO220. E também a gente vai pegar um capacitor cerâmico. Eu vou pegar o capacitor genérico. Ele tem como descrição um capacitor genérico. Vou dar 2 cliques nele. Esse encapsulamento é um encapsulamento que me atende, né? Mas o ideal é verificar o encapsulamento do componente que você está utilizando para buscar o mais próximo, ou caso não encontre, você poder desenhar esse encapsulamento. E por fim, o capacitor eletrolítico, que é o de filtro. O de filtro de baixa frequência, para tirar o ripple, né, da minha fonte de alimentação linear. Então vou vir aqui na opção capacitores. Depois eu vou vir nas subcategorias e vou selecionar High Temp Radial. Lembrando que os capacitores podem ser do tipo radiais ou axiais. Aqui a gente vai usar o radial. Eu vou vir pegar aqui uma opção de 35 volts. Um capacitor de 1000 microfarad, 35 volts. Beleza, peguei todos os componentes que eu preciso. Agora a primeira etapa é montar. Vou colocar aqui. Eu seleciono o componente aqui na biblioteca e clico aqui na área de trabalho, né, dentro desse retângulo aqui, e jogo o componente aqui. Eu vou girar ele 180 graus. Depois eu vou colocar agora os meus diodos, que serão 4 diodos na ponte. Vou desenhar a ponte um pouquinho diferente aqui. Girar ela. A gente pode selecionar 2 componentes e vir aqui nessa opção Block Cup e selecionar ela, que a gente copia o bloco selecionado. Bom, depois disso, as ligações, eu já tenho em mente essas ligações. Se você estiver utilizando um esquema que você pegou em algum fórum, em algum site ou de uma revista, você tem que seguir ele rigorosamente. Vou colocar o capacitor agora de filtro depois da retificação. Normalmente nós atribuímos um ponto de referência, que em quase a grande maioria das vezes, né, é o terra, é o ground. Então nós vamos aqui nessa opção Terminal Mode, selecionamos ela e selecionamos o terminal ground. Então, a gente vai falar que a nossa referência é esse ponto aqui, que é o negativo da minha fonte. Depois, agora a gente vai colocar o regulador de tensão 7812. A gente está pegando o sinal alternado e retificando ele. Depois filtrando, depois regulando. Vamos colocar um conector aqui de saída, que é um conector que nós teremos 12 volts regulados. Esse aqui é o negativo. Se você quiser colocar mais de 1 terra, não tem problema. Na verdade, o terra é para facilitar as ligações. Se quiser colocar um terra aqui, quer dizer que esse terra é o mesmo ponto desse terra. Ou se eu quiser tirar o terra e interligar aqui, vai dar na mesma. O importante é fazer a ligação de forma correta, ligando um terminal ao outro da forma que o circuito foi projetado. Por fim, a gente vai colocar os capacitores de filtro, que normalmente são de 100 nano. Esses capacitores são normalmente definidos pelo datasheet. O datasheet ele orienta a gente a inserir. Sem esses capacitores, o circuito vai funcionar do mesmo jeito. Vou colocar um aqui, daí eu vou mudar aqui. Como é um genérico que eu estou utilizando, eu vou colocar um de 100 nano, o valor dele. Se eu quiser mudar o encapsulamento, nessa opção PCB Package, eu posso mudar. Eu venho aqui no binóculozinho, e aí eu
como se eu fizesse uma busca direto lá no Ares, no software que a gente vai fazer a montagem do layout. Eu vou pegar um outro aqui, vou pegar o Cap30M, vou selecionar ele, pronto. Posso vir aqui, Terminal Modes, pegar o Terra, aqui eu vou usar o Terra. Vou selecionar ele, vou copiar outro aqui para o lado e vou colocar o Terra novamente. O Terra também a gente pode copiar usando essa ferramenta de cópia de bloco. Pronto, meu circuito está praticamente pronto. Eu posso vir aqui nos conectores e escrever 12 volts alternada, 12 VCA, e aqui na saída eu vou ter 12 VCC. Beleza, depois de feito isso, o esquema está pronto, montado. A gente vem aqui nessa opção PCB Layout. Eu vou clicar nela, ele já vai chamar o Ares. Lembrando que a gente estava no ISIS. Os Proteus mais antigos, ele tinha esses softwares divididos. A partir da versão 8 aí, eles integraram num software só. Mas na verdade são dois programas. Um para fazer a placa e outro para simulação e desenho de esquemas eletrônicos. Então nós estamos aqui no PCB Layout. Se eu vier aqui nesse símbolo do operacional, em Components Mode, eu tenho a relação de todos os meus componentes. Então o que a gente vai fazer? A gente vai vir olhar o esquema. Dessa mesma forma que os componentes estão dispostos, a gente vai montar para facilitar, né? Isto é, colocando os componentes que estão ligados entre si, próximos do layout, para facilitar as nossas ligações. Então a gente vai começar com o J1. Então o J1 é o meu conector, eu vou girar ele aqui. Vou dar uns 180 graus nele. Depois eu vou colocar os meus diodos. Eu vou colocar o diodo D1. Aqui aparece essa linha verde é a linha que vai indicar onde que eu tenho que ligar. Como a gente criou o esquema e nós não estamos fazendo o layout diretamente, nós estamos produzindo um layout, desenvolvendo um layout de circuito impresso através de um esquema, ele vai seguir rigorosamente o que a gente fez no esquema eletrônico. Então eu girei ele para ficar mais fácil de eu ligar desse ponto nesse ponto. Vou colocar os outros componentes, vou colocar o D2. Aqui a gente vai fazer mais ou menos, né? Não vai ser tão rigoroso. E o D4. Pronto. Aqui estão os diodos. Depois o capacitor de 1000 micro. Esse aqui é o capacitor de 1000 micro. Eu vou girar ele para ficar mais fácil. Vou deixar ele aqui na parte superior. Posso deixar ele bem próximo. Lembrando que todos os componentes que a gente está utilizando aqui são componentes do tipo PTH, que são montados através de furos. Agora eu vou colocar o regulador de tensão. A gente pode colocar o regulador aqui embaixo. Vou deixar ele aqui embaixo. E os dois capacitores de filtro, um na entrada e um na saída. Vou deixar um capacitor aqui e vou colocar o outro aqui. E por fim, o conector de saída, o J2. O conector que eu utilizei é um conector do tipo Borne, com parafusos. Bom, pronto. Aqui o nosso esquema, os nossos componentes, né, do esquema já estão todos no layout. Então, aqui nessa opção componentes, a gente já não tem mais elemento nenhum. Agora eu vou criar uma borda. Eu vou vir aqui nessa opção dos desenhos em 2D, né, e vou aqui nessa parte de baixo, onde eu seleciono o layer, as camadas que eu quero trabalhar, e vou selecionar Board Edge. Esse Board Edge é a borda da minha placa. Eu vou vir aqui, clicar e arrastar. Pronto. A minha placa ela vai ter essas dimensões. Se eu quiser saber as dimensões, eu tenho a opção de vir aqui nessa opção aqui de baixo, que ele chama de Dimensions Mode. E aí eu venho e clico num ponto e no outro ponto. Aqui ele já está me dando em milímetros, 53,5 milímetros. Então está com um pouco mais de 5 centímetros. Vou apagar. A gente pode vir aqui também em File,
Board Information. Em Board Information a gente tem as informações da placa, todas as informações estatísticas da placa. O legal é que o Proteus tem um 3D. A gente vem aqui em 3D, na opção de visualizar em 3D, ele já nos possibilita essa visualização. Então, a nossa placa em 3D, que é bem simplesinha, tem basicamente vai ter, né, na prática essa forma física. Vale reforçar que os nossos dois conectores, ó, eles não têm um desenho 3D legal, a gente pode substituir eles. Bom, outro detalhe então agora, que é o próximo passo, é ligar as trilhas. Eu vou selecionar aqui Track Mode. Como eu vou trabalhar apenas com trilhas inferiores, um layer de baixo, né, eu estou selecionando o Bottom Cooper. Então eu vou vir começar a ligar. Eu já poderia ligar com o tamanho, a espessura das trilhas que eu gostaria. Eu vou fazer diferente, eu vou fazer todas as ligações com essa trilha mais fina, depois eu vou aumentar o tamanho da trilha. Outro detalhe também é que nós poderíamos mandar fazer essa ligação de forma automática. O Proteus tem essa função, que é o roteamento automático. Porém, eu não vou usar essa opção agora. Eu particularmente não costumo utilizar. Eu gosto de ligar de forma manual. Mas se você fizer alguns ajustes na estratégia de roteamento, você consegue melhorar muito aí a qualidade do roteamento automático. Então clica num terminal, arrasta e posiciona no outro terminal. Se eu tentar fazer uma ligação errada, ó, o próprio Proteus me bloqueia. Estou tentando ligar o catodo do D4 no catodo do D3, olha, está aparecendo ali, estava aparecendo uma informação, né, um símbolo ali de negação, está errada lá, vermelhinho. Então ele mesmo já te bloqueia. Lembrando que lá no ISIS você deve fazer, né, as ligações de forma correta. Se você não fizer de forma correta, ele vai deixar você ligar de forma incorreta aqui, seguindo o que foi definido lá. Uma coisa que acontece também é, às vezes, dependendo do tamanho da placa, da complexidade, a necessidade de nós termos que fazer jumpers, né? O jumper é uma alternativa que a gente tem, onde nós colocamos um fio por cima, um terminal de componente, para que a gente possa de um ponto chegar no outro. Aqui, ó, nessa condição, eu preciso fazer ligação nesse ponto, ó, ficou apertado. Eu posso redimensionar. Eu selecionei aqui componentes, né, componentes modes, e vou clicar aqui em cima do C3. Eu posso jogar ele um pouquinho mais para cá, sem afetar o meu circuito. Vou selecionar de novo Track Mode e vou vir aqui e terminar de fazer as ligações. Agora é só engrossar o tamanho das trilhas. A gente clica com o botão direito, vem aqui em Change Trace Style e você escolhe. Aqui ele tá o Proteus, né, como padrão, ele trabalha aqui com o T, que é milésimo de polegadas. Aí a gente vai escolher 60. Ah, mas qual o tamanho da trilha que eu devo escolher? Né? Esse já é um detalhe um pouco mais extenso da gente explicar, mas vai depender do seu circuito. Né? Nesse caso aqui é uma fonte de alimentação. Alguns pontos do circuito devem ter trilhas mais grossas, outros pontos trilhas mais finas. Eu particularmente, quando eu consigo aumentar a espessura da trilha, que eu tenho área sobrando, eu acho melhor, eu acho mais fácil. Eu estou tentando colocar tudo 60 aqui. Em alguns pontos pode ser que as trilhas ou trilha com ilha, essa aqui é a ilha do componente, que está com a cor roxa, né? O que está de cinza aqui é onde vai ser o furo, ele chama de hole, né? O furo também ele vai variar, vai depender da espessura do terminal do componente. Então estou jogando tudo para 60. Aqui nesse ponto, ó, já vai ser mais difícil a gente trabalhar com 60. Ó, ficou bem pertinho da borda. O que a gente pode fazer? A gente pode mexer na borda. Eu vou vir aqui selecionar o gráfico. Ele já está selecionado borda, né? Eu selecionei aquela imagem.
E eu vou vir nessa opção aqui, ó. Ela está marcada de verde aqui, é um pontinho verde. E eu vou arrastar. Eu clico e arrasto. Então eu aumentei o tamanho da borda da minha placa. Vou salvar aqui. Eu vou voltar em Track Mode, selecionar a trilha e deslocá-la um pouquinho para cá. A gente tem que tomar um certo cuidado com as distâncias, para que as distâncias de trilha com trilha, de trilha com ilha, não fiquem muito próximas. Nos processos industriais de fabricação de placa, eles aceitam distâncias bem menores, mas se você for fazer ela manualmente, por algum processo aí mais artesanal, fica difícil na hora de você confeccionar, de você revelar. Normalmente as trilhas saem todas emendadas. Bom, terminamos, né? Faltou essa aqui. Vou terminar essa aqui, colocar 60. Aqui então agora a gente tem a placa pronta. A placa, ela tem essas dimensões, né? Representadas pela borda aí. A gente tem um conector, diodos, capacitor, regulador de tensão, que é um circuito integrado U1, 2 capacitores cerâmicos de supressores de transiente, de filtro, e um conector de saída. Então eu vou entrar com o sinal do transformador aqui, do secundário do transformador, um sinal alternado, né, de 12 volts RMS, né, aproximadamente 17 volts de pico, e vou sair com um sinal contínuo de 12 volts aqui. O 3D dela final, né, a gente consegue visualizar as trilhas aqui por baixo também, né? Ele ficou com esses componentes para fora, porque o 3D desse componente está considerando os pinos nessa posição. A gente consegue também fazer esse ajuste, jogar ele para cima, mas o 3D nos possibilita uma ideia boa aí de como ficaria o circuito. Bom, então essa parte do Proteus, de montagem do esquema e do PCB, foi isso. Eu espero que o desenvolvimento desse simples projeto ajude a você a fazer projetos mais sofisticados e mais complexos. Eu espero que essa videoaula tenha sido útil. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima.